pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre territórios tradicionais e ancestralidade, com Nalva de Oxum, liderança religiosa. Nesses 40 anos, nós temos tido vários trabalhos. A gente trabalha com criança, a gente trabalha com a violência contra a mulher, no combate à violência contra a mulher. A gente... São várias as vertentes, né? Porque aqui na Terra Firme, como eu estava falando, é um bairro extremamente... como é que eu vou dizer? É o segundo bairro de Belém, mais populoso, né? Tanto que acho muito interessante que só o bairro de Belém, ele elege 3 vereadores, eu acho muito interessante isso. Só o bairro da Terra Firme, em Belém, ele elege 3 vereadores, é muito engraçado isso. E a gente tem os nossos vereadores de bairro, né? Porque a gente consegue, somos muitos. Então, a Ciomim sempre fez um trabalho aqui voltado para a saúde, segurança alimentar, combate à violência contra a mulher, tirar as crianças, né, da segurança de rua, enfim. E nós temos uma biblioteca étnica, que foi uma doação do governo federal. E então a gente faz vários tipos de trabalho. E quanto o racismo aqui, que eu chamo de racismo, né, territorial, temos o racismo territorial, ambiental, enfim, porque eu digo assim, no tempo da COP, mas já começou antes, poxa, é o tempo que a gente estava falando de meio ambiente, foi o tempo que nós sofremos um grande, eu vou dizer até derrota. Nós tivemos uma mata nossa que a gente utilizava para o nosso culto. Eu digo assim, a gente tirava folhas, e vocês sabem que nós chamamos a respeito, né? A mata é um orixá nosso. Então, nós tiramos folhas, tudo com responsabilidade. Tinha o igarapé, que nós também fazemos as nossas oferendas na borda do igarapé, que a gente sabe que não pode botar dentro. Enfim, mas essa mata foi derrubada para passar 2 vias de acesso. Então, esse foi uma coisa muito, muito nociva para nós. Que não era só a minha casa, várias casas de Belém utilizavam essa mata por ser próxima das casas, porque as matas mais longe requer o que nós não temos, um carro, o recurso para pegar um carro, pagar, enfim, essas coisas, para um lugar mais longe. E quanto assim, a casa mesmo, a nossa cultura, ou como alguns chamam religião, a gente
aqui, particularmente falando daqui do meu território, nós conseguimos amenizar, não acabar, mas amenizamos bastante por conta de que nós tínhamos um trabalho com o projeto Fome Zero. Nós recebíamos 1.400 cestas. Isso é uma coisa que eu estou tentando fazer com que o governo volte. Primeiro, por conta de que volte essas cestas para esse povo que foi, quando o Inominável entrou, foi a primeira coisa que ele acabou, foi com isso, o nosso povo, porque o nosso povo sempre se posicionou de esquerda, né? Enfim. Então, ele acabou com as nossas cestas, e essas cestas nós fazemos um trabalho. E esse trabalho com o entorno do ilê, da casa, do terreiro, como queiram chamar, era um trabalho magnífico, porque a gente fazia pesquisa das pessoas, eu costumo dizer, as mais pobres, dentro das mais pobres, recebiam as cestas, né? Então, esse era um trabalho que, como você sabe, comida, ninguém. É um item que não existe ser humano que sobreviva sem isso. Então, as nossas cestas de alimento, elas eram trabalhadas ao nosso favor para combater o racismo. Porque quando acontecia assim qualquer coisa, houve uma vez que um pastor veio fazer um culto aqui na frente do Ilê, por exemplo. Aí o povo, as vizinhanças, então, não, a mãe não é uma pessoa boa, ela ainda é assim, ela é macumbeira, mas ela faz trabalho, ela é boa, ela não é ruim. E eu sei que é por aí que vai, entendeu? A gente acaba tendo os vizinhos, o redor todo, até uma igreja evangélica que tem próxima da minha casa, uns 10 metros, nunca incomodou, apesar de tudo, nunca, 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 entendeu? Porque os vizinhos se posicionam logo. É uma coisa muito interessante, o próprio vizinho nos blinda, né? Os próprios vizinhos nos blindam. Então, a gente tem isso, e outros trabalhos sociais, como eu disse, que a gente fazia, né? De combate à violência contra a mulher, crianças, segurança alimentar, palestra sobre as doenças, né? No combate à tuberculose, à dengue. Enfim, a gente também trabalha junto com a CESFA, Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem link, e aí eles vêm dar palestra aqui também acaba sendo um espaço onde há vacinações, a gente cede, quando há essas campanhas, a gente cede. Aqui já foi até espaço que a gente faz, quando a gente estou dando a gente para fazer, assim, consultório, consulta mesmo, né? Então, a prevenção do HIV, vacina, enfim, tudo. A gente é muito. Por conta disso que a gente acaba sendo mais tolerado. Mas o território é terrível, né? Assim, todos nós no nosso território a gente sofre esse racismo, mas aí com esse trabalho, né, e principalmente das cestas de alimentos, a gente amenizou bastante o racismo, todo lugar, em todo espaço. Porque quando você dá comida, né, a mão que lhe alimenta, você não quer morder, né? Então, é por aí. E eu queria muito que o governo federal olhasse para isso e voltasse a nossa receita, porque foi o Inominável que acabou por conta justamente da votação em massa do nosso povo no candidato, no candidato, no Lula, né, o candidato de esquerda, aí o nosso povo é mesmo isso, aí ele acabou. E até hoje a gente não conseguiu trazer de volta. O candomblé ele é matriarcal, né? Eu sou do candomblé. Ele é matriarcal. Então nós descendemos de mulheres que trabalhavam, mulheres que chamavam de ganho, né?
trabalhavam com venda de acarajé e outras comidas nossas sagradas, que eram o que tinham para vender, né? Era a nossa comida sagrada, e o sagrado sempre esteve nos ajudando, sempre esteve, sempre está. E essas mulheres trabalhavam com esses ganhos justamente para obter recursos para comprar, né, a liberdade do filho, do marido, de um companheiro, de um pai, de um irmão, enfim. E também ela era a que detinha, né? O, eu digo, que já vem isso desde sempre, antes eram as bruxas, né? Detém um saber, né? É mais dedicada. Então, ela acaba sendo na sociedade aí ocidental, tem o patriarcado, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu escolhi, a minha cultura é matriarcal. E eu ainda tive muito mais sorte de vir de uma família onde vovó, mamãe, sempre quem, quem tinha a última palavra, a palavra eram elas, né? E não foi diferente comigo, porque a mamãe teve só 2 filhos homens e o resto mulher. Nós fomos 11 filhos. Então, nós temos. Agora, a gente, enquanto IA, a gente vê essa, esse problema, né? E a gente procura, é porque nos procuram, né? E aí a gente tenta contornar, amenizar. Aí a gente trabalha também com a história das mulheres, né? De palestra para mulheres, justamente que é para incentivar a serem independentes financeiramente, pelo menos isso, já que geralmente a mulher é dependente emocionalmente. E aí a gente trabalha essa coisa. E com a história também, olhando o lado político. Temos que ver de onde vem, como é que vem as leis, quem é que está do nosso lado e ver as leis que fazem a nosso favor e aí incentivar esse candidato que fala para nós, por nós, é que a gente tem que botar lá. Então, esses temas a gente tenta, porque, como eu disse, a gente está num bairro periférico que é muito, vamos dizer assim, a escolaridade muito baixa, né? Então, a gente tenta orientar, né? Fazer com que percebam a importância do seu voto nesses candidatos, porque é importante um candidato que luta pelas nossas pautas. E a gente faz isso. Tenta abrir o olho e dizer para a mulherada, observar, estudar o candidato e ver isso. Eu até percebo que houve um avançozinho pequeno. É um avanço pequeno, mas houve, né? Começou a ter mais políticas, algumas políticas para o nosso povo, eu observei. Agora com muita dificuldade, porque eu vou dar um exemplo aqui, não sei se, mas eu vou dar um exemplo. Existe a cozinha solidária, que é um espaço, para a gente ainda não conseguiu acessar. É um espaço. A gente aqui também faz distribuição, como eu disse. A gente, né, tinha as cestas e distribuição de sopa, de alimento, né? Cozinhava e tudo e fazia. Mas isso com os nossos recursos mesmo, recursos próprios. Aí vem a cozinha solidária, que é maravilha, maravilha para o nosso povo. Mas é uma dificuldade, eu sei exatamente de onde eu estava no grupo conversando isso.
nós temos um grupo, cada vez pedem mais coisas e repetem os mesmos documentos, e parece assim que está todo mundo ficando, como é que eu vou dizer, desacreditando naquilo ali, porque ninguém consegue acessar, entendeu? Então tem que haver. Uma vez, eu, quando fui conselheira nacional de segurança alimentar, quando eu estive em 2 mandatos, tempo de Lula, e era ele que empossava a gente. Eu lembro que no intervalo, desligaram a câmera, ele falou para o ministro, não lembro qual foi o ministro. E, nesse tempo era sobre uma documentação do que o nosso povo precisava, não o nosso próprio, mas todos os povos tradicionais, ribeirinho, etc. e tal, de um documento para que a gente conseguisse ter acesso aos produtos e à venda também. Eu lembro bem. Ele foi no ministro e, por um acaso, foi perto de mim, próximo de mim, aí eu vi. Ele, com aquele jeitinho dele, falou: Ô, companheiro, vê aí essa burocracia, é muita burocracia. Aí esse povo não consegue. Ou seja, continua essa burocracia, entendeu? É uma burocracia extensa. Há coisas que o nosso povo não consegue acessar por conta que é demais, é uma coisa, sabe, que muitas das vezes a gente tem que acessar outros campos, pedir, pagar para fazerem por nós, que a gente não entende, não consegue acessar. Está faltando, eu acho que tem um trabalho para conhecer a verdadeira realidade desse povo. Está aí esse de vocês agora, do Elas por Elas, vocês aí, muita gente vai ouvir, e eu espero que por cima ouçam, ou vocês mesmos, para em algum momento passado, nós temos sofrido muito com não conseguir acessar. Sem falar que agora, eu estou falando isso nacional, porque a gente tem uma rede nacional, esse grupo é nacional, esse grupo que eu estou falando é nacional. Então, todos os companheiros desse grupo, nós somos muito mais de 100. A mesma fala, aí, alguém já conseguiu? Alguém já conseguiu? Ninguém ainda conseguiu. É uma coisa que a gente não compreende, não entende, não sabe por quê. Aí um diz, pediram documentos, tal, enfim. E aí, voltando só para a nossa região norte, você sabe que para cá sempre tudo é mais difícil. Ainda temos a dificuldade da logística do chegar até aqui, né? Imagine a logística dos interiores, que aqui é uma coisa interessante. Eu sempre falo isso para as pessoas entenderem que um dia uma amiga aí de Brasília, mas não, eu vou morar no seu Pará, mas não, eu vou passar um tempo trabalhando lá. Poxa, que legal, para onde você vai? Eu vou para Santarém. Santarém, algumas horas de voo daqui para lá. E um diazinho de barco. Há município aqui que são 16 horas de barco, aqui dentro do Pará. 16 horas de barcos, entendeu? Outros municípios, a gente passa um dia, uma noite ou 2 dias de carro na estrada para chegar no município, no outro município. Então, Pará, a logística dele é uma loucura. Então, o norte sempre é mais difícil para a gente. E isso tudo também nos emperra, né? E nacionalmente eu acredito que falta. Olha, nós tivemos uma pesquisa socioeconômica do governo federal em 2011, que foi enquanto eu estava no Conselho de Segurança Alimentar. Eu trabalhei 2 anos para que essa pesquisa saísse. Finalmente o MDS me ouviu, o Conselho votou a favor, nosso Conselho de Segurança Alimentar, o MDS me ouviu e a CEPI, e eles fizeram. Foi a primeira pesquisa nacional. A pesquisa foi no campo socioeconômico desse povo. Existe esse livro, né? E aí, depois da pesquisa socioeconômica, foi experimento, foram em 5 estados, né?
Rio Grande do Sul, Pará, Belo Horizonte, Minas Gerais, né? 3, Pernambuco e outro eu esqueci. Mas foram nesses estados. E eu supervisionei esse trabalho. E daí eles ficaram, assim, surpresos com a quantidade de casas que eles não sabiam que existia tanto, vou falar assim, macumbeiros no Brasil, eu achei muita graça disso, deles falarem, né? E também ficaram muito mais, vamos dizer, surpresos, e vou dizer até assim, decepcionados, tristes com como esse povo vive economicamente. Entendeu? E porque tinha foto das casas, eram 100 perguntas. Então, aí foi a última pesquisa a respeito desse povo. E foi uma coisa pequena, foi pequena. Ela não foi no estado, ela foi só na capital de cada estado. Imagine se ela fosse para o interior, entendeu? E daí saiu o plano para o nosso povo, mas que não foi concretizado, né, o primeiro plano. Então, falta para o nosso povo, falta uma, eu digo assim, uma política mais incisiva, um comprometimento mesmo maior com esse nosso povo, sabia? Eu sinto isso. Eu vejo em outras religiões, mas é aquela história do racismo, tanto institucional como estrutural, que ninguém quer se meter. Por isso que eu disse uma vez para o companheiro, quando ele estava em, em andanças pelos estados, né, como candidato à presidência da República, eu estive com ele, né, eu fui representar meu povo, eu disse a ele isso, algumas coisas, e eu sempre digo, eu admiro porque ele não tem vergonha de tirar uma foto do nosso lado e depois a foto ser exposta, porque é muito difícil. Eu tive aqui em Belém, candidato de esquerda nosso, que ele fingia que não nos conhecia, e a gente percebeu o pavor dele de sair uma foto do nosso lado. E nesse dia aí eu falei, o candidato estava lá, e eu falei isso, sabe? Porque é muito dolorido para nós, e a gente sempre diz, nós votamos também. Então, é muito, é muito, eu não sei nem como é falar, eu acho que é triste mesmo, é muita tristeza da gente ter muito isso com os candidatos. Eles chamam a gente para uma coisinha, por outra, mas nós somos mais. Por exemplo, aqui, a gente, quando é convidada, é para a gente meio folclore. E para dizer que, eu abraço tudo, mas não é bem assim. Então, tudo tem que partir do governo federal. Eu observo que se o governo federal faz isso, aí desce, aí o povo, os outros, o governo faz. E nesse momento que a direita, né, avançou, para nós é outra tragédia, porque a direita ela é totalmente contra o nosso povo. Povo preto, povo macumbeiro, LGBT, mulheres mesmo, sabe? Tudo, tudo. Haja vista que eu acompanho, né? Como eu digo, faço trabalho de combate à violência contra as mulheres, viu quantos feminicídios aconteceram horríveis, e eu não vou. Que bom que esse canal, eu tomara que isso vocês não possam, mas assim. É, é, o feminicídio está sendo assustador, mas o que é que eu vejo? O que é que eu vejo, meu Deus? Há muitos pastores que fazem falas
nos seus púlpitos, nas suas igrejas, contra a mulher. Então, eu disse, meu Deus, será que não tem como se combater isso? O governo, sei lá, uma lei, uma coisa. Eu vi outro dia um pastor falar, está aí na internet para todo mundo ver. Olha, a mulher está limpando a casa, o marido chega. Quando o marido chega na porta, ela grita: tira o sapato, que a casa, eu estou limpando a casa. E entra. Pô, como é que a mulher vai mandar isso? Nessa hora você suja o seu sapato, entra. Sabe que é isso? Porque a mulher tem que sub, alguma coisa assim do homem. Gente, isso acaba inflando o ego do machismo, do machista, daquele homem que já é doente mental, que eu prefiro dizer assim, né? Ele já tem uma coisa dentro dele e acaba fortalecendo. Aí chega em casa, se a mulher, enfim, né? Então, muitas coisas assim. É muito triste, desculpa, eu fico até assim, mas é que são tantas coisas que isso é uma coisa que me mexeu muito, essas mortes terríveis, né? As mulheres de terreiro, a gente sempre até conversa com outras mães, né? A gente continuar esse trabalho, principalmente aqui eu tenho muitas companheiras, né? Eu digo assim que bom que o Pará tem muitas mesmo, que atuam no social, Mãe de Santo, que tem trabalho, e a gente atua nessas frentes, que haja mais outras companheiras indígenas, ribeirinhas, e do terreiro também, de terreiro, e a gente possa, até companheiras evangélicas, que possa estar colocando, entendendo as outras mulheres, que nós somos filhos do mesmo Deus, cada um com seu nome, mas esse Deus, ele coloca a gente em igualdade. O homem, não temos diferença, a diferença é a força física. O homem tem uma musculatura, uma coisa, mas cabeça, mesma coisa. Então, que a gente consiga colocar isso inclusive para os nossos companheiros, chamar outras mulheres, conversar. Aqui eu faço reunião, tenho uma companheira que eu tenho uma admiração imensa, Lourdes do Genpac, uma prostituta de 78 anos agora, já largou, né, a profissão, e que faz um trabalho magnífico há uns 40 anos de combate ao HIV, com vários prêmios, etc. O livro escrito, Lourdes Barreto. E eu sempre chamo para ela vir dar palestra. As mulheres adoram. Por quê? Porque ela, como uma prostituta, como ela diz, ela ouviu muitos homens. Então, ela conversava com as mulheres, a compreensão de um homem e uma mulher, porque não é ficar submissa, como ela dizia, é os dois se compreenderem, conversar. Isso é maravilhoso, ainda mais vindo de uma mulher experiente, que quantos homens ela não viu e às vezes é só uma conversa, né? E também com seus maridos pastores, com muito, para isso ensinar a dizer, porque a gente não pode viver em comunhão ao invés de viver nessa agressão, né? Então, fazer isso. E trabalho social, eu acredito muito, porque o trabalho social com educação, né? O trabalho social sempre ele vem com educação, né? Eu acredito muito na educação. Eu sempre falo assim, qual que vai ser o combate ao racismo? Eu sempre digo, educação na primeira fase. A educação é implementação da 10.639. Quando implementar isso, porque não é implementado, vocês sabem disso, as escolas são hiper evangelizadas, então é difícil.
mas a gente com conversa, se juntando, fazendo suas rodas de conversa. Convida, hoje você começa com 3, com 5, amanhã você tem mais. Faça uma roda de conversa com seu entorno. Bora conversar sobre isso, vamos tomar um café, um chá, uma cervejinha, por que não, quem toma? E vamos conversar sobre tal assunto. E aí você vai... Eu penso que isso é maravilhoso, uma conversa sem aquele peso de que é uma coisa imposta, né? Fica leve, um chá. Vamos conversar, a gente faz isso, o povo de terreiro, vamos conversar sobre a nossa ancestralidade, aí a gente se junta e a gente conversa como é que está acontecendo, as coisas não estão muito legais, o que é que a gente faz. Então, esse tipo de coisa é muito importante. O importante é você manter grupos, conversar, sabe? Dar ideias, ouvir umas às outras. Isso é muito importante. E a gente de terreiro continuar o nosso trabalho, que o governo federal nos dê ferramenta, possibilidade para que a gente consiga fazer trabalho de combate ao racismo, de combate à violência contra a mulher, de combate eu chamo é ataque infantil, né? As crianças, poxa, enfim, a misoginia, né, também, é tudo isso, ao machismo. A gente tem como conversar com os homens, né? A gente chama, também tem um grupo, Homens de Axé, onde se reúnem os homens, e aí a gente eles batem um papo, e às vezes a gente está inserida, e a gente conversa, e aquilo vai, ó, entendeu? E a gente vai numa conversa, isso é muito importante para a gente isso. Mas nós precisamos de incentivos para isso, federal, de programas que a gente possa fazer isso, né? Eu penso que é assim, e eu espero sinceramente que nossas mulheres, que eu estou vendo nessas grandes manifestações, eu posso dizer que eu vejo muito mais mulheres, né? Não sei se eu que quero ver, mas eu acho que não. A mulher, ela está muito mais inserida aí, assim, na política, falta só ela entender algumas coisas mais, né? Ela agir mais. Eu peço que as mulheres continuem nessa conversa, nesses trabalhos sociais, conversando consigo mesma, conversando, que eu digo assim, com a sua Ori, fazendo pergunta e ela responde, para que a gente consiga chegar a, quem sabe, eleger uma presidenta do Brasil, mas que ela faça desse país, que a quantidade de mulher é muito maior, que ela olhe para essa população feminina com mais carinho. Então, por que não a gente trabalhar para isso? Vamos trabalhar para que a gente... Eu confesso que eu não posso deixar de falar isso. Que a esquerda, que chamam de esquerda, mas que candidatos com essa sensibilidade que tem o atual, né, para o povo, que seja esse tipo de candidato que continue esse tipo de pensamento, de leis feitas para nós. Hoje a aula foi sobre territórios tradicionais e ancestralidade, com Nalva de Oxum, liderança religiosa.